Olá, muito bom ter você aqui. O Centro Estadual de Apoio às Vítimas do MPMG Casa Lilian é parceiro do projeto Laudelina, idealizado pelo Núcleo de Projetos Sociais do SENAC. É este o assunto do nosso programa de hoje. As nossas convidadas são a promotora de justiça Ana Tereza Giacomini, coordenadora da Casa Lilian, e Ana Roberta da Cruz, especialista técnica de relações institucionais do SENAC em Minas. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-las. Ana Roberta, como e quando o projeto surgiu, quais são os objetivos dele e quem são os parceiros do projeto? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Iniciamos o projeto, a construção desse projeto em março, em alusão ao Mês das Mulheres, e o objetivo sempre foi trazer a educação profissional e a empregabilidade como fortalecimento para que essas mulheres possam se reconhecer, reconhecer o seu potencial e, através da educação e empregabilidade, criar novas expectativas pessoais e profissionais, rompendo o ciclo de violência. E o SENAC entrou com o curso de forma gratuita, mas precisávamos de parceiros que trouxessem essas mulheres. Então, temos a Casa Lilian como parceiro, a CONCIVE, a Coordenadoria de Mulheres em Situação de Violência Doméstica do TJ, o Instituto Filhos de Sara, e, para tratar da questão da empregabilidade, trouxemos a Rede Acor, especificamente o Novo Hotel, e como essas mulheres também precisavam de um apoio financeiro, o CORE, o Colégio Registral de Imóveis, entrou na parceria ofertando a essas mulheres condições de deslocamento e alimentação. Doutora Ana Tereza, qual que é a explicação do nome, Laudelina? Laudelina é uma homenagem, antes de tudo, a uma mulher negra que foi muito representativa nessa questão da conquista de autonomia financeira das mulheres. Ela fundou o primeiro sindicato das empregadas domésticas e foi muito importante nessa questão, né, do acesso a direitos, da conquista da carteira de trabalho, da questão da justiça social, que também é muito representativa nesse projeto, que traz a oportunidade de apoio a essas mulheres que foram vulnerabilizadas pela violência ou por outras condições, já que as atravessam, e que possibilita um novo caminhar, novos recomeços e possibilidade de restauração. É um projeto, então, fruto de uma articulação interinstitucional em defesa dos direitos dessas mulheres, né, em estado vulnerável. Mas qual que é a atuação efetiva da Casa Lilian nesse projeto? A Casa Lilian já vinha em conversas estreitas com o SENAC, inclusive para a construção de fluxos, porque a gente já tinha identificado nos nossos atendimentos essa necessidade de articulação de parcerias para fazer um pouco mais diante das necessidades que as vítimas nos traziam. Quando a gente fala em conquista de autonomia financeira, em possibilidade de empregabilidade, a gente fala mais do que apenas em um trabalho, em uma vaga de trabalho. A gente está falando também em oportunidade de uma reconquista social, em um pertencimento, né? De um pertencimento, de novas relações que as mulheres criam. E nos nossos atendimentos, o que nós identificamos? Para além dessa questão do rompimento do ciclo de violência característico da própria violência doméstica, que em muitos casos de fato acontece, a questão da independência financeira é importante também no rompimento desse ciclo, as vítimas, mesmo as vítimas de violência sexual em ambiente não doméstico, por exemplo, apresentam em geral, em razão do trauma sofrido, uma dificuldade de permanecer no estudo ou no trabalho. Então, para todos, né, esses casos, porque a gente não tem vítimas padrão, né, nós temos várias possibilidades, a gente viu a importância de se construir uma parceria que possibilitasse esse acesso ao mercado de trabalho. Então, em conversa com a Ana Roberta, ela traz essa idealização, né, desse projeto pelo SENAC, e a Casa Lilian então vem, primeiro, para poder apoiar nessa articulação interinstitucional que envolve órgãos da justiça, e a Casa Lilian acredita muito nisso, como que a justiça
tem que de fato se implicar também, entendendo a vítima como destinatária de políticas públicas em razão da violência que ela sofreu, mas implicar também a sociedade nisso, porque o problema da violência contra a mulher, ele não é só do Estado, e ele não é só das pessoas que estão envolvidas naquele conflito. Todos, né? Ele é um problema de todos nós. E como é que o curso foi estruturado, Dona Roberta? Então, o curso ele já faz parte do portfólio do SENAC, né, o curso de camareira. Porém, para esse projeto específico, a gente fez uma mudança das aulas teóricas acontecerem no SENAC e as aulas práticas acontecerem no próprio hotel, para que elas vivenciem também as situações reais de trabalho ali na prática. Inclusive focando também na questão da empregabilidade, porque ali elas tiveram oportunidade de conviver, inclusive no dia a dia da prática, com as pessoas do RH, as pessoas que irão contratá-las. Mas vai ter também uma entrega de um certificado, que é inédito nos cursos do SENAC? Sim. Todos os projetos sociais, a gente faz esse momento, né, de celebração mesmo dessa conquista, porque a gente vê isso como muito importante. Às vezes tem mulheres que é a primeira oportunidade de subir, num momento de receber esse certificado, momento de celebrar com as famílias, elas levam o filho, levam a família, e talvez seja o primeiro momento da vida delas. Então a gente faz com que esses projetos sociais tenham esses momentos de celebração. A gente faz questão. E em relação ao processo mais importante aí, que é o processo seletivo na área de hotelaria. Ele vai acontecer? Há uma expectativa que essas mulheres sejam mesmo absorvidas pelo mercado? Sim, quando pensamos no projeto nessa área hoteleira, a gente fez uma pesquisa até do número de vagas que tem no mercado. E, com isso, a gente chamou parceiros já para se envolver, desde o início do projeto, com esse foco da empregabilidade. Então, o próprio hotel que está organizando o processo seletivo, já tem data já agendada, que eles agendaram diretamente com as mulheres. Quantas mulheres participaram? São 35 mulheres. Um número interessante, né? Sim, um número que vem fruto dessa articulação interinstitucional, que possibilitou o encaminhamento por diversas portas de entrada e que foi muito interessante. A Casa Lilian ajudou, né, nesse fluxo, no recebimento dessas mulheres, né, dessa vontade de se candidatar para poder, então, articular junto com o SENAC os encaminhamentos. Mas, para além disso, a gente também ficou ali como um órgão de suporte e de apoio para essas mulheres. Sejam elas mulheres que já se encontravam, já eram atendidas pela Casa Lilian, então, que já vinham com um apoio psicossocial bem amplo, que faz parte da nossa construção de planos de atenção às vítimas, mas também num movimento muito interessante que foi de mulheres que ainda não estavam próximas do sistema de justiça, mas que, em razão do projeto, se percebem, então, parte também desse sistema e que nos procuram, e aí a gente consegue oferecer mais apoio. E isso é muito importante, Cris, porque quando a gente pensa em violência contra a mulher, não apenas a violência doméstica, mas as violências de gênero em geral, como a sexual, por exemplo, a gente está falando de crimes que envolvem uma dificuldade das mulheres de acesso à justiça também. São fatores diversos e complexos que levam a esse afastamento, muitas vezes próprios da própria natureza do conflito, ali, da violência psicológica que a mulher sofre, mas também por vergonha, por descrédito com o sistema de justiça, por tabus que existem na sociedade. Então, quando a gente permite essa aproximação por outras vias, a gente está possibilitando essas mulheres também acessar outros direitos. E o encontro com o espelho, né? A outra também que está sofrendo isso. Tem uma troca boa aí, né? Exatamente, a gente percebe isso até, né? Já no primeiro dia, a gente via esse movimento importante, que é entre elas mesmo, formando ali relações, né? Formando ali apoio entre si,
que é algo também que a Casa Lilian preza muito. A gente tem grupo de mulheres, né, nos nossos atendimentos, acreditando justamente na potência dessas trocas e desse apoio que é das próprias mulheres entre si. A gente faz o nosso primeiro intervalo, é muito rápido. Voltamos já. De volta a ponta. Hoje a conversa gira em torno do projeto Laudelina. Doutora Ana Tereza, qual que é a importância, então, da qualificação profissional para mulheres em vulnerabilidade? Quando a gente fala em qualificação profissional, a gente dá a essas mulheres a oportunidade de não apenas terem uma formação diversa, com novas oportunidades de empregabilidade, de empreendedorismo, das mais diversas formas, mas também de se verem parte de outras relações, de se verem novamente pertencentes a ambientes que talvez tivessem uma dificuldade de frequentar em razão da própria violência que estavam sofrendo, seja em razão dos traumas, seja em razão de uma violência que ainda é imposta no ciclo de violências em razão da relação amorosa que ela tem, e que na verdade de amorosa não tem muita coisa. E dá a oportunidade a essas mulheres também de enxergar e de ver além, saber que ela tem acesso a serviços, de se orientar, de ter informação, porque muitas vezes elas não acessam por falta justamente da informação. Ali, né, frequentando esse espaço, ela passa a entender que existe uma rede pronta e disponível para poder oferecer esse apoio, como de fato deve ser. Isso não é trabalho de um órgão só, é trabalho de conscientização de todos, e o interessante desse projeto é de ver todas as instituições implicadas em fazer dar certo, algo que é muito pioneiro, e ao mesmo tempo ver também a sociedade se envolvendo, querendo, tanto no envio, né, no encaminhamento de mulheres, quanto também na preocupação com essas outras necessidades. O que eu posso fazer para melhorar o acesso? Até enxergando essas mulheres, né, que às vezes elas são até invisíveis, né? Sim, infelizmente a questão é essa. Vítimas em geral e mulheres especialmente com esse marcador de gênero são invisibilizadas, as violências são invisibilizadas, ainda existe muito estereótipo em cima delas que a gente precisa combater. Quando a gente olha os dados, né, dados de violência são absurdos, por uma violência que é muito particular contra as mulheres, 4 mulheres por dia sendo mortas, uma mulher sofrendo estupro a cada 6 minutos, todas que são violências de gênero. E aí, se a gente, além dessa questão, né, do gênero, começa a olhar para as dificuldades que elas enfrentam, no próprio rompimento desse ciclo, que também são particulares por serem mulheres, por estarem nessa sociedade que tem uma dificuldade de dar mais acesso às mulheres a empregos, que remunera de forma diferente, enfim. Já há um preconceito, né, estrutural, né? A gente, quando abre portas, abre possibilidades, enxergando tudo isso, todas essas camadas de invisibilidade, a gente está contribuindo para que a gente tenha, não a superação, né, mas uma restauração mesmo de projetos de vida em razão dessas violências. Roberto, também quero te escutar sobre o valor dessas mulheres ingressarem no mercado de trabalho. Então, nós acreditamos no poder da educação. Acho que a educação gera oportunidade, gera possibilidades e gera empoderamento. Então, o nosso objetivo é que essa formação profissional ela seja ampliada muito além dos cursos, mas que crie oportunidades de trabalho, oportunidade para que essas mulheres se reconheçam, tá? E reconheçam o seu potencial, e que esse potencial gera uma mudança de trajetória de vida, uma construção profissional, pessoal, e que vá colocar essa mulher com uma outra visão de mundo, que ela consiga mudar a trajetória da sua vida através da educação e da empregabilidade. Vamos falar um pouco do amparo psicossocial oferecido pela Casa Lilian a essas mulheres. Como se dá essa relação? A Casa Lilian ela existe, né,
pensada justamente para poder oferecer amparo, para poder oferecer cuidado e aproximação com aquilo também que é demandado do próprio sistema de justiça. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, inclusive com psicólogas, que estão disponíveis para oferecer apoio. Um apoio focal, muitas vezes com base no processo que a pessoa enfrenta e que pode ser também violento, em razão da revivência, dos fatos, de tudo aquilo que provoca, mas que também nesse campo, desse projeto específico, pode oferecer apoio para aquilo que às vezes se manifesta como uma dificuldade para que essa mulher permaneça durante todo o curso e consiga obter a certificação e consiga, num segundo momento, se prestar um processo seletivo e então consiga se manter no mercado de trabalho também. A ideia de formação de um vínculo com essas mulheres, que elas tenham a Casa Lilian como esse espaço permanente de apoio para que de fato consigam ter efetividade em tudo isso que todos esses atores estão oferecendo, que é uma oportunidade de trabalho, de estudo e de restauração de vida. De convívio, né? Ana Roberta, como é que foi a receptividade dessas mulheres? Você que acompanhou ali de pertinho. No início, elas vêm assim, eu não posso. Tivemos mulheres, por exemplo, que os maridos não queriam deixar estudar, mas encontramos liderança no meio das mulheres que foi muito interessante, das mulheres, entre elas mesmas, se fortalecendo. Então, nós temos um trabalho de acolhimento dentro do SENAC. Então, elas não vêm simplesmente fazer o curso. Essa é a função também do Núcleo de Projetos Sociais. É acolher essas pessoas e mostrar para elas o tanto que a instituição SENAC, junto com os parceiros, estão ali para que o processo delas, ali, essa construção, vá além da formação profissional. Tá? É uma construção de vida mesmo, uma construção coletiva, uma construção de empoderamento e de fortalecimento. Então, com isso, nós construímos um laço com essas mulheres que o dia que uma não ia para a escola, para o SENAC, a própria colega ligava e falava que ela não poderia faltar. E ligava e fazia contato comigo. Olha, fulano está querendo faltar, nós temos que fazer alguma coisa. Então, esse laço que foi criado entre elas fortaleceu muito o projeto e fez com que cada mulher se visse como pertencente a esse grupo. Isso foi muito bacana. Inclusive, elas estão voltando procurando novos cursos. Acho que isso é o melhor resultado. A gente faz o nosso segundo intervalo. É bem rápido. Voltamos já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Voltamos. Hoje o tema do Ponta a Ponta é a qualificação profissional para mulheres em vulnerabilidade. Doutora Ana Tereza, o projeto terá continuidade? A ideia é justamente essa. Ele nasce com esse curso inicial de camareiras, que vai se findar em julho, né? Nós estamos com uma proposta de formatura, inclusive, lá na Casa Lilian, né? Para poder também oferecer outros serviços, tornar esse momento, como a Ana disse, mais do que só a entrega de um certificado, mas de reconhecimento, de possibilidade desse estreitamento desse laço social que foi criado entre essas mulheres e de pertencimento em relação ao que as instituições também podem oferecer. E a ideia é que depois a gente consiga continuar. A Ana Roberta já está dedicada aí também em pensar, né, qual vai ser o próximo curso e inclusive onde vai ser, porque a gente também quer levar isso para outros territórios. E para isso a gente precisa, né, de pessoas que estejam sensibilizadas e envolvidas. Nesse caso dessa parceria, uma questão que eu achei muito interessante foi que na questão da própria seleção que vai ser feita, né, das pessoas para que haja a empregabilidade,
A Ana reportava para a gente uma preocupação de conversar até com o professor ali que teve, né, esse vínculo e de entender qual emprego, né, qual perfil vai ser melhor para cada vaga, para cada proposta, né, que tem ali, de forma a ser mais assertivo esse encaminhamento. Né? Então, não é só uma questão de número, é uma preocupação mesmo com a efetividade, uma preocupação com uma perenização dessa oportunidade que está sendo levada. O projeto me passa a ideia assim, da importância de um suporte de apoio coeso com várias instituições. É isso que o projeto apresenta para a sociedade, né? Isso. Inclusive, quando a gente fala da continuidade, escolhemos, né, a hotelaria pela oportunidade de empregabilidade. Hoje nós temos muitas vagas disponíveis, mas a ideia é que essas mulheres consigam pensar numa carreira. E para se pensar nessa carreira, elas precisam pensar nessa continuidade de estudo. E o SENAC tem esse apoio para que elas continuem fazendo as escolhas de acordo com seu itinerário formativo, de acordo com aquela construção de carreira que ela está fazendo dentro do segmento de hotelaria. Quais são os outros cursos oferecidos pelo SENAC? Então, nós temos cursos em várias outras áreas. Temos curso na área de gastronomia, na área de hotelaria, na área de gestão, na área de saúde. Temos curso praticamente em todas as áreas de comércio, serviço e turismo. Doutora Ana Tereza, qual que é o balanço desses quase um ano de inauguração da sede da Casa Lily e dos quase 2 anos de criação do centro? Nós estamos assim satisfeitos com o trabalho que vem sendo exercido. Acho que hoje a Casa Lily já se consolidou de fato como uma referência estadual, até nacional, porque temos sido chamados por muitos ministérios públicos também, que também estão constituindo seus núcleos para poder levar essa proposta, né, metodológica. Então. É uma referência hoje. Nós construímos uma metodologia que permite olhar para além da mulher como vítima, né, mas com essa perspectiva de tudo aquilo que ela apresenta, de todas as necessidades que ela apresenta, para construir projetos restaurativos de fato. E, ao mesmo tempo, a gente vem com muitos projetos, aí, como Laudelina, né, em andamento, para que a gente consiga ampliar cada vez mais parcerias e alcance para que cada vez mais pessoas possam ser beneficiadas pelo serviço que a Casa Lily oferece. Eu ia perguntar justamente quais são os próximos projetos e ações para o segundo semestre deste ano. Nós estamos com um lançamento agora para poder ser feito uso até pelas promotorias de justiça, em amplificação do serviço, que envolve um sistema de avaliação de vitimização, que vai permitir extração de dados, qualificando o nosso fomento à política pública em favor das vítimas. Temos também um projeto já de levar a Casa Lilian, né, e os serviços da Casa Lilian para outros territórios dentro de Minas Gerais. E várias articulações que estão sendo feitas com redes municipais que têm nos procurado, querendo levar também a metodologia, querendo inserir na política pública o atendimento da forma como a Casa Lilian tem feito. Então, as expectativas são enormes e o desafio também continua, né, e permanece muito grande, mas a gente acredita na Casa Lilian, principalmente nesse trabalho em rede. Quando a gente encontra atores, como a gente encontrou nesse projeto Laudelina, quando a gente encontra pessoas que estão com esse pensamento coeso, a gente vê como a gente pode fazer sempre mais. O Laudelina, quando ele surge, quando a gente está nas primeiras conversas, né, a gente ali, isso, e de repente a gente vê como estão todos esses atores muito envolvidos em fazer dar certo. Mais do que só oferecer, só fazer um encaminhamento, não, o Tribunal de Justiça se envolveu, o SENAC profundamente, né, Ana Roberta, aí todos os elogios, ela realmente é apaixonada pela causa, né, e leva essas questões a fundo, e todos esses atores que foram se somando. Então a gente quer fazer mais e para isso a gente precisa de muita gente. Parabéns pelo projeto, que venham outros. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.